Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plataforma Moretti. Neste canal são apresentados assuntos referentes à engenharia agrícola. Meu nome é Nicole Bolino, estou cursando agronomia na Universidade Federal do Paraná e hoje trago para vocês este vídeo referente às faixas de disponibilidade de água no solo e as zonas de potencial matricial para as plantas. Este conteúdo encontra-se na unidade 9 do manual. Vamos falar primeiramente sobre as faixas de disponibilidade de água no solo. Considerando o solo como um grande reservatório de água e levando em conta o conteúdo de água, a sua condutividade hidráulica, o potencial matricial da água nele contida e a drenabilidade, é possível dividir o solo em 4 faixas. Elas estão representadas na imagem como 1, 2, 3 e 4. Mas antes de falarmos sobre essas faixas, vamos relembrar o que são cada um desses termos presentes na imagem. Saturação é onde todos os poros do solo estão cheios de água. Capacidade de campo refere-se às condições hídricas em que a drenagem do solo é considerada desprezível, sendo o limite superior de água no solo. Em relação ao conteúdo crítico de água, a partir desse ponto há uma queda na atividade vegetal e assim a água vai ficando decrescentemente disponível. Esse ponto depende muito da cultura. Murcha permanente refere-se ao conteúdo de água no solo no qual as folhas das plantas que nele crescem atingem pela primeira vez um murchamento irrecuperável. Isso acontece mesmo se essas plantas forem colocadas em uma atmosfera saturada de água por 12 horas. Ele é o limite inferior de água no solo. E o zero de água, que como o próprio nome já sugere, é onde há a umidade zero do solo. Agora vamos falar sobre as faixas. A primeira é a solo muito úmido, que é a região 1, e encontra-se entre a saturação e a capacidade de campo. Nessa faixa, a condutividade hidráulica está alta, consequentemente, a água se desloca com facilidade até as raízes, assim ficando disponível para as plantas. Porém, essa alta condutividade faz com que considerável parte da água drene para fora do perfil enraizado em pouco tempo. Isso faz com que se reduzam as chances da sua utilização pelas plantas e pode causar também uma lixiviação de nutrientes. A próxima faixa é de solo úmido, representada em 2 na figura. Essa faixa limita-se pela capacidade de campo e pelo conteúdo crítico de água. Nela, a condutividade hidráulica está reduzida e, assim, não permite que a drenagem ocorra muito rapidamente. Porém, mesmo estando reduzida, ainda é suficiente para permitir que a extração da água acompanhe a transpiração potencial, e nessa faixa a água também encontra-se disponível para as plantas. A próxima faixa é a de solo seco, representada na figura em 3, ficando entre o conteúdo crítico de água e a murcha permanente. Aqui, a condutividade hidráulica já se torna um fator limitante na extração da água. Nesse ponto, a planta fecha seus estômatos para reduzir o fluxo de água e assim evitar o murchamento. E a água ela ainda está disponível para a planta, porém a taxa de extração do solo é inferior à demanda atmosférica. A próxima e última faixa é a chamada solo muito seco, representada em 4, que fica entre a murcha permanente e o zero de água. Nessa faixa, a condutividade hidráulica já está muito baixa e para a extração da água são necessários gradientes muito altos de potencial, assim tornando a sucção insuportável para o tecido vegetal. Então, a água nesse ponto fica indisponível para a planta e ela não consegue sobreviver por muito tempo. Agora vamos falar sobre as zonas de potencial matricial para as plantas. Essas zonas foram definidas em 1978 por Fides, que fez uma associação entre as faixas de disponibilidade de água, mostradas agora há pouco, com os potenciais matriciais. O potencial matricial 1 corresponde à saturação nas faixas de disponibilidade de água no solo. Já o potencial matricial 2 corresponde à capacidade de campo. O potencial matricial 3, que é variável, corresponde ao conteúdo crítico de água. E o potencial matricial 4 corresponde ao ponto de murcha permanente. A primeira que vamos falar é a zona de taxa constante, que é delimitada do lado úmido, que é o lado direito, pelo potencial matricial 2, e do lado esquerdo pelo potencial matricial 3, podendo ser o 3L ou o 3H. Essa zona possui as condições ótimas para o crescimento das plantas e os estômatos encontram-se abertos. À direita da zona de taxa constante, temos as zonas úmida e anaeróbica, que são delimitadas pelo potencial matricial 2 e o 0.
Nessas zonas, o solo se encontra bem úmido, até demais, tendo potenciais matriciais menos negativos. O estresse vegetal aqui ocorre devido à falta de oxigênio para o sistema radicular e não pelo excesso de água. Agora, à esquerda da zona de taxa constante, temos a zona de taxa decrescente, que é limitada pelo potencial matricial 4 e pelo potencial matricial 3, podendo ser o 3L, que é o de menor conteúdo de água e é usado quando a baixa demanda atmosférica, que é quando a baixa temperatura e velocidade do vento, e a alta umidade relativa, ou pelo potencial matricial 3H, que é o de maior conteúdo de água e é usado em condições de alta demanda atmosférica. Por último, a zona de Murcha, que é delimitada pelo potencial matricial 4. Nessa zona e na zona de taxa decrescente, a perda de produtividade se dá por estresse hídrico. A estimativa dessas zonas, principalmente a estimativa da condição crítica de água, onde se inicia a zona decrescente, é de relevante interesse agronômico. Essa estimativa é conhecida como potencial matricial crítico ou conteúdo crítico de água. Pesquisas experimentais e teóricas já comprovaram que tanto a densidade radicular quanto propriedades hidráulicas do solo e gradientes do potencial de água determinam e variam a magnitude desse conteúdo crítico de água e do ponto de Murcha permanente. Porém, ainda assim, essas variações muitas vezes não são consideradas. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais informações sobre este e outros conteúdos relacionados, acesse www.moret.agrarias.ufpr.br. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.